Sem reflete que sem perceber acabou ficando totalmente rendido a Semri. Sem vai atender a porta pensando que é ela, mas é Seren que veio dar uma última oportunidade para ele antes de estourar uma bomba. Semri tenta ir embora ao ver Nedin, mas ele diz que achou a música dela muito bonita e gostou de verdade de ouvi-la cantar novamente após tanto tempo. Sen sugere que Seren saia dali com dignidade se não quiser ser expulsa. Seren ironiza a agressividade dele e diz que Sen só pode estar cego para ter escolhido ficar com Semri, pois dá para perceber a quilômetros como ela gosta de Nedin e vice-versa. Nedin menciona que a coisa que mais sente falta do passado é das músicas que ela cantava enquanto cuidava dele, que lhe davam esperança de que um dia tudo ia melhorar como agora. Semri fica sem palavras e tenta ir embora de novo, mas Nedin a agarra pelo braço e eles ficam perigosamente próximos. Nedin diz que nunca sabe o que está fazendo quando olha e sente Semri tão próxima dele, mas sabe que ela está fazendo mal para ele. Semri pede para ele só ficar em silêncio. Nedin sente que é um brinquedo porque certamente ela deve ter cantado para o marido, mas ficou olhando para ele para deixá-lo abalado, já que alega não sentir nada além de compaixão de um coitado como ele, independente de não estar mais em uma cadeira de rodas. Nedin desafia Semri a dizer o quanto ama o marido para ver se ele para de sofrer por ela de uma vez por todas. Semri mente que ama Sen mais do que tudo na vida e sai correndo aos prantos. Seren pergunta se Sen gosta de ser feito de trouxa por Semri, e comenta que também é uma trouxa por não ter percebido desde o início que esse casamento deles é mais furado que uma peneira. Sen abre a porta para Seren sair e encontram Semri prestes a entrar. Seren observa os pés da irmã sujos de areia da praia. Sen dissimula que Seren veio pedir ajuda porque não estava passando bem. Seren pergunta se Semri viu Nedin na praia, pois ele também saiu do quarto. Semri mente que ele não estava lá e entra nervosa para o banheiro. Semri tenta se acalmar fora da vista deles. Seren pontua que toda esposa pergunta o que outra mulher faz com o marido dela certas horas da noite, mas claro que Semri não liga para isso porque esse casamento é uma furada mesmo, então vai embora. Sen fica prestes a bater no banheiro com muita raiva, mas desiste. Seren volta para o quarto feliz da vida por ter incomodado Sen, mas a alegria acaba porque sua barriga volta a doer. Seren espera que dormir seja suficiente para melhorar dessas pontadas que está sentindo faz horas. No dia seguinte, Nedin amanhece reflexivo na praia após não ter voltado para dormir no hotel. Seren amanhece inquieta na cama porque sua barriga não parou de doer de jeito nenhum. Seren se levanta para tomar uma água, e quando olha para a cama percebe que deixou sangue no lençol. Seren se desespera ao pensar que aconteceu algo terrível com seu filho. Sen dorme no sofá e não percebe quando Semri pega suas coisas para voltar para Istambul. Sen acorda com ela fechando a porta, então consegue impedi-la de sair e pergunta por que ela está fazendo isso. Nedin volta para o resort e teme que não vai conseguir fazer o que está querendo. Semri diz a Sen que também não vai conseguir ficar. Sen teme o que vai acontecer então, já que quando voltarem para casa ficarão todos juntos do mesmo jeito. Sen tenta acalmá-la e pede para ela confiar que vai ficar tudo bem. Nedin aparece na entrada dos quartos e vê os dois se abraçando lá em cima. Nedin não escuta o que eles dizem e pensa que é só um momento de carinho entre o casal. Semri volta para o quarto com o marido. Nedin fica atormentado com isso. Seren fica sem saber o que fazer e implora para o filho não ter morrido. Nedin tenta abrir a porta, mas Seren tranca e o deixa preocupado. Seren grita que não é para ele entrar ainda e se esforça muito para tirar o lençol da cama. Seren esconde o tecido sujo no cesto do banheiro e tenta se acalmar para fingir que está tudo bem. Seren acredita que vai melhorar com as vitaminas, então toma mais um comprimido sem fazer ideia que é justamente isso que está matando seu bebê. Sen alega não se importar com o que tem acontecido na praia com Nedin e finge que não está se iludindo com esse teatro do casamento. Semri tenta dizer algo, mas Sen jura que não se importa e oferece ir embora para Istambul com ela, porque não pode chegar em casa. Um camareiro entrega uma chave reserva para Nedin entrar no quarto. Seren sai do banheiro e diz que estava passando mal, mas mente que é por algo que comeu ontem, por isso vomitou no lençol e já o tirou para lavar. Nedin acredita e manda ela começar a arrumar as malas porque vão embora agora. Seren não entende o motivo, mas não obtém explicação alguma. Aga conversa com um corretor para comprar uma mansão.
Senis vai buscar Seher na porta porque ela está igual uma cachorrinha com medo de entrar. Seher alega que não precisa ver nada e só depende da boa vontade de Aga para não mandar Seren para fora do país. Senis sugere sair para tomarem alguma coisa juntas enquanto Aga decide. Aga chama a esposa para opinar, mas Senis pede para ele não botar a carroça na frente dos bois porque só vieram olhar e Nedim tem que dizer se vai querer. Aga promete ao corretor que até o fim de semana dá uma resposta para ele, depois que o casal vier aprovar a compra, então todos vão embora. Seren implora para o filho não deixá-la porque já está quase conseguindo o que queria com essa viagem. Nedim a chama para sair logo do banheiro e ir embora. Seren sai do banheiro tentando disfarçar a dor e diz que vai avisar a irmã primeiro que vai embora antes dela. Os dois saem do quarto, e na mesma hora Sen desce as escadas levando as malas. Então eles descobrem que mais uma vez vão viajar juntos sem terem combinado nada. Seren sobe as escadas botando os bofes para fora e pede para Semri não trancar o quarto ainda porque quer ir ao banheiro com urgência. Sen fica curioso, então Nedim conta que ela disse estar passando mal com o que comeu ontem. Seren consegue pegar a câmera no vaso antes de ir embora. Semri entra para ver e estranha que ela esteja sentada na cama. Seren mente que já passou a vontade de vomitar. Semri vê que ela está com febre alta e sugere ir para o hospital em vez de ir embora, porque isso pode ter a ver com a gravidez. Seren alega que não quer ir com um médico que não conhece e prefere voltar para Istambul primeiro. Sen pergunta por que Nedim vai embora antes do combinado, mas ele devolve a pergunta. Sen finge que ele e Semri não estavam gostando e preferiram voltar para casa, então Nedim responde o mesmo. As meninas chegam na recepção e os quatro enfim vão embora do resort. Neriman dramatiza que está com a pressão alta e o coração muito acelerado. Sivan se sente do mesmo jeito e sai de casa para espairecer. Sivan vai até os seguranças para perguntar se eles viram que horas Dama voltou para casa, então Meli conta que ela sequer chegou até agora. Sivan verifica se eles sabem mais do cara que a levou, e eles contam que Merit é um colega dela que sempre vinha na mansão há alguns anos e o pai dele é um empresário muito amigo de Aga também, mas agora ele mora nos Estados Unidos para tratar uma doença. Sivan acha uma sacanagem, mas finge que está falando que é um absurdo um filho ficar na farra com mulher em vez de ir cuidar do próprio pai. Meli questiona o interesse dele em tudo isso. Sivan finge que precisava perguntar algo para ela. Um táxi chega com Dama bem na hora e Sivan vai até ela perguntar se o amiguinho Merit não quis dar carona. Dama alega que ele é um homem muito cuidadoso e não iria pilotar depois de virar a noite com ela, por isso lhe pagou um táxi. Dama entra muito prosa e deixa Sivan atormentado, pensando que ela tem algo com o amigo. Dama atende Merit e se desculpa por não ter aceitado continuar o resto do dia com ele e a noiva, pois gosta muito dos dois mas não quer ficar de vela por mais tempo, mas agradece pela ajuda em dar uma lição no cara que ela gosta. Senis pede para parar o carro na cafeteria perto da mansão e desce com Seher. Aga continua o caminho sozinho com o motorista e atende uma ligação da doutora Oya, que pergunta por que Nedim não apareceu para a sessão dessa semana e nem atende suas ligações. Aga conta que ele viajou de lua de mel, então Oya chama Aga para conversar com ela sobre um assunto. Senis lamenta que a primeira vez que tenha tomado algo com Seher foi para atormentá-la com o que Sen estava fazendo com Semri, pois agora está claro que os dois se amam e não tinha necessidade de tentar separá-los. Seher confessa que não consegue confiar em Senis depois de saber das imagens de Seren e essa viagem para que os quatro convivessem. Senis alega que não tem com o que se preocupar porque Seren está grávida. Seher jamais se atreveria a pensar numa vida sem o neto, mas se ele não tivesse sido concebido já teria tirado Seren daquela mansão. Enquanto Seher fala isso, Seren continua passando muita dor na barriga. Senis pergunta se Seher tem certeza que iria embora se Seren não fosse mãe de um filho de Nedim, e ela confirma que voltaria para a pobreza de Antáquia sem pestanejar. Sivan se atormenta pensando que Dama estava fazendo coisas indecentes com o amiguinho e precisa dar um sermão nela. Dama acha graça olhando pela janela o palhaço igual uma barata tonta e espera que isso sirva para ele falar dos sentimentos com ela. Sivan se prepara para entrar no quarto da abusada, mas não a vê quando abre a porta, então manda a safada não se esconder porque vai mostrar quem ele é agora. Nurten fica passada ao ouvir isso, pois só ela está lá dentro. Enquanto isso, Dama faz uma massagem relaxante na piscina e comenta com a massagista que é uma tonta por estar tensa com uma besteira.
Nurten questiona o que Sivan queria com Dama para entrar como se fosse a casa dele. Sivan tenta contornar a situação desconversando. Nurten promete que não vai delatá-lo, mas manda ele tomar cuidado da próxima vez porque não vai acobertar safadeza. Nurten reza para Sivan ser um bom menino e não fazer a mãe infartar com 3 filhos encrenqueiros. Oya visita Aga na empresa para contar que quer fazer uma sessão com Nedim e toda a família reunida utilizando uma técnica que se chama psicodrama. Aga comenta que ela está falando com as pessoas certas se quer muito drama, mas Oya explica que é uma coisa mais descontraída do que briga e suspense. Aga acha uma besteira enorme porque o único problema dessa história é que Seren está fazendo Nedim de fantoche e a médica está perdendo tempo com o resto da família. Oya garante que será muito significativo porque a intenção da abordagem é recriar o dia que Nedim caiu da janela, então Aga se interessa. Semri manda Sen ir para o hospital em vez de ir direto para a mansão, pois Seren aparenta estar cada vez pior. Seren não quer ir de jeito nenhum, mesmo parecendo um espantalho mal acabado. Aga acredita que Oya está querendo insinuar algo em relação ao acidente de Nedim, pois todo mundo sabe que ele subiu na janela e caiu, então não há nada para recordar desse dia. Oya não é detetive para investigar nada e só quer tratar a mente de Nedim. Aga traz a situação para ele porque também sofreu muito na noite que viu o sobrinho caído e não quer reviver nada disso, então Oya pode desistir dessa sessão. Os casais finalmente chegam na mansão. Seren sai do carro segurada e insiste em fingir que não precisa de ajuda nenhuma. Semri implora para ela pensar no bebê porque pode ser algo com ele. Seren confia que seu filho está bem e sobe sozinha para tomar um banho e ir se deitar. Sen chama Nedim para darem uma volta sozinhos. Nurten se espanta ao ver Seren de volta em casa do nada. Seren pergunta pelos tios do marido, mas nenhum está. Nurten percebe que ela está bem mal e pergunta a Semri o que aconteceu. Seren chega no quarto e se joga no chão de tanta dor que está sentindo, implorando para seu filho não estar morrendo. Seren desamarra uma blusa que estava amarrada na cintura e vê que saiu mais sangue de seu ventre. Seren se desespera ainda mais com a situação, mas ainda assim não pede ajuda. Nurten não entende por que já não levaram Seren para o hospital se ele está passando tão mal assim por alguma comida. Semri não pode fazer nada se a irmã não quer, então pergunta pela mãe. Ser se sente angustiada por algum motivo. Senis imagina que vai passar quando elas caminharem sentindo a brisa do rio e atende uma ligação de Nurten. Nurten conta que os casais já voltaram e Seren está muito estranha com uma dor de barriga que a deixou toda acabada. Senis promete que já está indo embora com Ser. Ser pede mais explicações porque só ouviu que os meninos voltaram, mas Senis ficou preocupada. Senis inventa que Neriman fofocou para neta o que estavam fazendo e a deixou angustiada, então elas vão embora. Sivan pergunta se todo mundo veio embora por Seren ter adoecido. Neriman aparece fazendo escândalo com medo do mal-estar da neta e manda sempre usar seus estudos de enfermeira para alguma coisa, então entra para ver Seren. Sivan pergunta se pode ser algo grave. Seren sai do closet com outras roupas e se esforça para esconder as que tirou sujas de sangue. Seren segura a mini-câmera na mão e implora para o bebê aguentar, senão todos os seus planos vão acabar. Neriman entra no quarto e tranca quando percebe que a neta está gritando com alguma coisa. Neriman não entende porque Seren está batendo na barriga sem parar, então abre a blusa na cintura dela e vê que tem sangue saindo. As cretinas ficam sem chão vendo o trunfo delas morrendo. Sen pergunta se Nedim não está nem um pouco preocupado com o estado de Seren. Nedim espera que a conversa não seja para dizer como ele é um marido ruim. Sen menciona que Nedim ainda é um inapto para entrar na empresa. Nedim não vai voltar atrás e confia que tem capacidade de aprender, mas Sen não entende como ele quer aprender se não sabe nem o básico para manejar um empreendimento. Nedim não entende a preocupação dele com a empresa, já que nunca levantou uma palha para trabalhar lá também e só sabe repetir que tem estudos. Sen garante que vai trabalhar dessa vez, mas não porque quer fazer frente ao primo, apenas para tentar conter o erro que ele está cometendo. Nedim acha mais errado ter que lutar pelas suas próprias coisas hoje porque um belo dia caiu de uma janela. Aga relembra o resto da conversa com Oya, que mesmo alegando não ser detetive,
Tenho pressentimento que o psicológico de Nedim pode ter sido afetado a mais por causa do acidente. Aga não entende o que pode ter sido pior do que o próprio acidente em si, que o deixou anos paraplégico. Oya não afirma nada, mas pede permissão para poder pelo menos tentar procurar algo. Nedim sabe que já teria feito muita coisa na empresa se não tivesse perdido anos de sua vida prostrado na cadeira, mas agora chegou a hora de ter igualdade de direitos. Sen opina que ele não quer igualdade nenhuma, apenas se vingar. Nedim diz que isso não lhe serve de vingança, se fosse mesmo seu objetivo, então encerra a conversa e vai embora. Nerima implora para Seren ir ao hospital, mas ela não quer porque vão dizer que seu filho morreu. Neriman tenta fazê-la entender que esse bebê já se foi e não tem mais jeito, mas Seren não quer deixar que mais ninguém descubra que o perdeu porque vai revelar a verdade para Aga e fazer Sen se divorciar de Semri para ficar com ela e ser o pai no lugar de Nedim. Seren chora de medo de perder seu lugar no família Karasai. Semri fala com o médico que acha que a irmã está mal pelos mariscos que comeu, mas ninguém mais se sentiu assim. Sivan quer entrar para pegar a irmã para levar ao hospital logo, mas Semri acha melhor esperar Neriman convencê-la a ir por vontade própria. Seer chega de carro e vê na cara dos filhos que tem algo ruim acontecendo. Neriman tenta ajudar Seren a se levantar para sair. Seren pega um pente e pede para a avó passar no cabelo dela porque vai se arrumar para disfarçar sua dor. Seren esfrega a base na cara de qualquer jeito e diz que vai aguentar uns 3 dias até poder fazer o que pretende. Neriman teme que ela morra por causa disso. Seer bate na porta e chama Seren e Neriman para abrirem logo. Neriman implora para a neta aceitar logo a ajuda da mãe antes que seja tarde demais. Sivan ameaça derrubar a porta. Senis chega para ver o escândalo. Nedim e Sen voltam para casa e escutam a gritaria lá em cima. Senis manda Nurten pegar a chave reserva. Sivan surta e ameaça quebrar tudo. Seren tenta passar um batom, mas suja a cara toda e fica igual a palhaça que é por dentro. Ninguém entende porque nenhuma das duas lá dentro responde nada. Seren pede para a avó aguentar porque está só dando um retoque em sua maquiagem, mas Nerima não pode mais e vai abrir a porta, mesmo com a neta gritando que não. Todo mundo entra e se impressiona ao ver Seren toda desgrenhada e mal acabada. Seren pede em sua loucura que todos vejam que ela e seu filho estão perfeitamente bem, mas logo depois desmaia e tomba no chão, deixando a família desesperada. Mais tarde, todos aguardam notícias de Seren depois que ela dá entrada no hospital. Neriman toma soro na veia no corredor para se estabilizar. Senis chama a dama para sair para tomar um ar, mas ela prefere ficar. Senis oferece água para Seer, mas Semri prefere buscar para a mãe. Senis diz a Nedim que nada de ruim vai acontecer com o bebê dele e se retira. Sen vai atrás da mãe. Nedim vai atrás deles de curiosidade. Sen encontra a mãe num jardim, mas ela não quer companhia e diz que vai caminhar por perto porque a noite será longa no hospital, então manda o filho levar algo para a esposa. Antes dela sair, Sen repete em voz alta que a mãe disse que tudo que durou demais ia acabar quando ele voltasse de viagem, então quer saber se ela é responsável por essa ameaça de aborto de Seren. Nedim se aproxima deles num canto. Senis assume que fez mesmo e não tinha outra opção para acabar com esse casamento que Nedim decidiu levar a sério depois que despirocou, pois só assim Aga e Seer vão se encarregar de acabar com os planos de Seren. Senis implora para o filho entender que essa era a melhor opção, pois Seren seria invencível se deixasse a criança nascer, e dessa forma vai parecer que o aborto foi natural. Nedim volta para dentro. Sen tem medo do que a mãe é capaz de fazer para conseguir o que quer e se retira. Senis se motiva sabendo que fez a coisa certa. Nedim barra Sen voltando para dentro do hospital. Senis observa os dois juntos. Nedim pergunta se Sen tem alguma coisa para lhe dizer por acaso. Sen não fala nada e se retira. Senis pega seu rumo depois de ver que não houve nada, então Nedim também entra. Todos continuam esperando do mesmo jeito. Sen, Nedim e Senis voltam para perto deles fingindo que não aconteceu nada. Uma médica aparece e todos se juntam para saber o que ela dirá sobre Seren e o bebê. A mulher começa dizendo que Seren vai ser mantida na UTI por precaução, mas já saiu do estado grave. Entretanto, ela já tinha perdido o filho há muitas horas por ter desenvolvido pré-eclâmpsia e só farão a retirada do feto morto. Todos ficam devastados com a notícia, mesmo que alguns estejam fingindo. Nedim fica de olho na reação de Sen.
Seher busca consolo nos braços de Semre após ter perdido o neto. Aga abraça Nedim para consolá-lo. Sivan envolve a família em seus braços. Nedim não reage a nada e se retira. Seniz agarra o braço dele e finge lamentar uma perda tão terrível, mas ele responde que também lamenta que Seniz tenha perdido. Seniz não entende do que ele está falando. Nedim bota a mão em Sem e diz que lamenta a perda dele, confirmando que ele sempre foi o pai do filho de Seren, então vai embora. Sem fica estático após ouvir isso. Seniz vai perguntar o que o filho ouviu do primo, mas ele não responde e vai embora atormentado. Nedim sai do hospital e pega um táxi na entrada. Sem tenta segui-lo e vai pegar seu carro. Seniz persegue o filho, insistindo em saber o que ele falou, mas Sem não responde e entra no carro. Seniz pega o carro dela e também vai atrás. A médica diz para Aga que precisa da assinatura de Nedim para fazer o sepultamento correto do feto. Sem encosta no táxi e fica buzinando para chamar a atenção de Nedim. Seniz espera estar deduzindo errado o que Nedim falou e ignora uma ligação de Aga no carro. Aga se irrita porque agora tem que ir atrás dos apressados para uma coisa que podia estar resolvida. Ali vai ligar na central dos táxis para ver se eles informam para onde Nedim vai com aquele motorista. Aga continua tentando ligar à toa. O taxista reclama que tem um cara louco buzinando. Sem fica do lado do táxi e grita para ele encostar. Nedim pede para ele obedecer. Assim os carros param no acostamento. Seniz chega logo depois e vê os primos se enfrentando. Nedim confessa que deu um jeito de manipular os resultados do teste de DNA, pois foi uma amostra de Sem que foi coletada para comprovar a paternidade do filho de Seren. Seniz fica incrédula ouvindo Nedim confessar o que fez. Nedim lamenta que esse bebê tenha morrido, pois faria questão de entregá-lo nos braços de Sem quando ele nascesse para fazê-lo se encarregar do filho que descuidou até hoje. Seniz implora para o filho não ouvir o primo porque ele só pode estar inventando tudo isso. Sem sai atordoado daquela cena. Seniz surta para cima de Nedim, incapaz de acreditar que ele não era o pai da criança. Nedim questiona por que ela está tão desesperada por uma coisa que acabou de descobrir, então suspeita que ela pode ter feito algo e só agora percebeu que teria um neto. Aga se estressa por ninguém atender às porcarias dos celulares. Nedim tem certeza que Seren estava muito bem de saúde e só passou mal depois que já tinha viajado, mas Seniz não responde nada. Sem acelera seu carro e quase comete uma loucura indo de encontro a um muro, mas freia antes de bater. Nedim continua tentando fazer Seniz confessar que fez alguma coisa. Aga percebe onde eles estão e faz o motorista parar. Nedim não consegue tirar nada de Seniz, então dissimula um abraço e pede para ela fingir que está chorando pelo menos. Aga desce do carro e tenta entender o que está acontecendo para todo mundo ter saído do hospital e parado no meio do caminho. Nedim finge que estava muito atormentado e pegou um táxi para ir embora, mas Sem e Seniz o seguiram para apoiá-lo. Nedim pede para ficar sozinho agora e deixa a tia com ele. Seniz desmaia nos braços de Aga e ele tenta ajudá-la com o motorista. No dia seguinte, a família amanhece desolada no cemitério, comparecendo ao sepultamento do bebê que nem nasceu. Neriman fica cuidando de Seren no hospital. Seniz e Sem são os últimos a ficarem no cemitério. Sem tenta ir embora, mas Seniz pede para ele ficar para conversar a sós. Sem aceita. Então agarra a mãe com brutalidade e a coloca bem em cima do monte de terra onde o neto que ela matou está enterrado agora. Sem não sabe o que ela pode dizer que amenize a gravidade do que ela fez. Seniz joga a culpa em Nedim por ter alterado os resultados para tentar se beneficiar. Sem está cansado de todas as maldades da mãe e ela ainda tem a cara de pau de tentar argumentar, só porque sabe que faz o que ela quer no fim das contas. Seniz se joga no chão jurando que está arrependida e que teria feito diferente se soubesse da verdade. Sem não se satisfaz com essa resposta porque o que importa é que um bebê inocente morreu, independente se era seu ou de Nedim. Seniz implora para o filho não ficar repetindo que ela é uma assassina. Sem obriga a mãe a enfiar a mão na terra e sentir que a morte foi o que eles causaram, e agora carregarão essa culpa pelo resto da vida. Sem vai embora e deixa a mãe jogada no chão aos prantos.
Senis vai até o túmulo de Muntais e grita desesperadamente que o desgraçado é o culpado de tudo isso. Mais tarde, Sen fica admirando o rio ao lado de Nedin e relembra quando tocou a barriga de Seren na viagem. Sen comenta que nunca quis ter esse filho desde que soube da existência dele, principalmente porque seria de Seren também, e por mais que tentasse, jamais conseguiria ser o pai que ele merecia, por isso ficou tão tranquilo quando o teste de DNA deu negativo para ele. Nedin alega que está se sentindo tão mal quanto Sen dessa vez, pois se soubesse que esse bebê ia morrer não teria manipulado a situação a seu favor. Sen considera que o destino quis assim e não há volta atrás. Seren acorda relembrando que Neriman a alertou sobre essa viagem, então agora percebe que Senis foi a culpada de seu aborto. Seer e Semri ouvem da médica no corredor que não aparece nada grave nos exames de Seren, mas como disseram que ela passou muito estresse na gravidez, a causa pode ter a ver com isso. Enquanto isso, Seren sai do quarto atrás delas, com o casaco por cima da bata hospitalar para ninguém perceber que ela estava internada. Dama chega no hospital e Aga reclama por ela ter deixado a mãe sozinha. Dama conta que ela foi dormir dopada e pede para o pai entrar, fingindo que vai ligar para Nedin, mas na verdade só quer chegar perto de Sivan ali fora. Aga pega um elevador e sobe, enquanto Seren aparece descendo no elevador ao lado. Dama dá um doce para Sivan comer, e os dois distraídos também não percebem Seren saindo do hospital pela porta da frente, que vai anestesiada encontrar um jeito de voltar para a mansão. Neriman volta para o quarto e pensa que devem ter levado Seren para fazer alguma coisa. Seren para um táxi na rua e vai embora. Senis começa a cavar a cova do bebê loucamente, alucinando que ele está chorando lá dentro por sua culpa. Senis acorda no susto, já que era só um sonho, e se exime de culpa porque foi Nedin que causou essa morte com o plano de vingança dele. Senis abre o cofre para pegar um frasco, prometendo que Nedin vai pagar por fazê-la matar seu próprio neto sem querer. Senis relembra o filho dizendo que tem medo dela, mas não aceita que é uma assassina e guarda o frasco de novo por enquanto. Senis tenta se acalmar e toma mais remédios para dormir. A médica avisa que vai fazer uma última avaliação em Seren e entra no quarto com os parentes dela. Ser pensa que Neriman deixou Seren ir ao banheiro sozinha, mas a velha conta que estão fazendo exames com ela. A médica não sabe do que a mulher está falando, então todos ficam confusos com o que aconteceu. Seren chega na mansão e sequer paga o taxista pelo serviço. Meli chama por Seren, mas como ela não responde, decide ligar para Aga para avisar que ela está lá. Ser briga com Neriman, enquanto Aga conversa com segurança e descobre que Seren voltou para casa sozinha, então chama todo mundo para ir embora também. Nurten pergunta onde está o resto da família, mas Seren a ignora e vai subindo as escadas. Senis dorme igual uma pedra. Seren entra no quarto de Senis. Nurten corre depois que percebe que Seren invadiu o quarto da senhora e tenta abrir, mas Seren já trancou. Nedin volta para a mansão caminhando tranquilamente. Nurten não para de gritar, mas Seren ignora e caminha lentamente até a cama de Senis, enquanto relembra Neriman dizendo que ela não devia aceitar qualquer coisa que viesse da vilã. Seren sobe em cima da cama e avisa Senis que o netinho dela a está esperando nos quintos dos infernos. Senis acorda meio zonza sentindo um peso em cima dela, mas acorda direitinho quando Seren bota as mãos em seu pescoço e começa a enforcá-la. Seren chama a maldita de demonia assassina de bebês. Nurten só agora pensa em ir buscar a chave reserva e encontra Nedin na escada, então conta que Seren entrou no quarto com Senis lá dentro e trancou. Nedin tenta abrir também, mas não tem força. Seren corrige que seu filho está no céu, então nunca vai ver a desgraça da avó que vai para o inferno. Senis desmaia após ficar sem ar. Nurten chega com a chave e Nedin abre a porta, então entra e corre para tirar Seren de cima de Senis. Senis sofre para se recuperar do tempo sem respirar. Nedin ampara Seren, que garante que foi Senis que matou seu bebê, e a leva para fora do quarto. Nurten ajuda Senis a melhorar. Sen vê Nedin arrastando Seren e vai ver o que aconteceu com a mãe. Senis tosse para pegar ar e Nurten sai para buscar uma água. Sen não reage vendo que a mãe quase foi assassinada. Ser não consegue ligar para ninguém na mansão, mas Aga acha que não há nenhum problema porque Senis e Nurten vão cuidar de Seren se viram que ela voltou sem ajuda nenhuma. Nedin bota Seren na cama, e ela afirma mais uma vez que Senis matou seu filho.
Seni se incomoda por Sen não falar nada. Sen sai do jeito que entrou e deixa a mãe sofrendo sozinha jogada no chão. Seren fica mais calma e espera que Nedin acredite que a tia matou seu filho, já que sabe muito bem como ela o envenenou com remédios falsos. Nedin ressalta que Seren também lhe dava esses venenos, então a tonta percebe que não tem credibilidade nenhuma mesmo para argumentar. Seren vê sua bolsa e tem uma ideia do que pode fazer. Sen se aproxima do quarto deles e fica na porta. Seren oferece algo que Nedin quer em troca dele se encarregar de castigar Senis por esse crime. Sen entra no quarto e atrapalha o momento, pedindo para Nedin deixá-los a sós. Seren dá boas-vindas ao filho de um demônio em seu quarto. Seni se recompõe e ignora uma ligação de Aga. Nedin aparece e debocha dela botando um lenço no pescoço para esconder as marcas, mas é isso mesmo que ela tem que fazer. Aga manda acelerar o carro porque já se preocupou também. Nedin diz que tanto eles como Sen jamais esquecerão a história desse bebê, mas diz que Senis pode ficar tranquila por enquanto porque Seren não vai dizer nada, e mesmo que dissesse, não teria valor se ele quisesse desmentir. Nedin explica que só não vai ajudar Seren porque não é justo ela participar da vingança que ele tem preparado exclusivamente para Senis, portanto deve executar sozinho, independente desse bebê morto que já não lhe tem mais nenhuma serventia. Senis se coloca à disposição e acha ótimo que ele tenha parado de fingir que é um bobinho que não se lembra de nada, pois era muito ridículo ele fazer isso desde que chegou caminhando na mansão. Nedin esclarece que hoje ainda não é o dia de sua vingança porque ela sequer começou ainda, apenas veio dar mais tempo para Senis, mas ela não terá muito mais tempo até acontecer de verdade, então se retira. Senis teme quando tudo acontecerá. Seren desafia o sem vergonha do Sen a fingir que lamenta a perda dela e dizer que algum dia ela terá outro, com toda a cara de pau. Sen assume que agora sabe que o filho era mesmo seu. Aga chega na casa com o resto da família e todos correm para ver o que houve com Seren. Seren conta que seu objetivo desde o início era engravidar de Sen e chegou a contar quantas vezes eles fizeram amor para controlar direitinho, mas agora recebeu seu castigo e lamenta ter usado o filho para obter benefícios, pois isso foi o que o levou à morte no fim das contas. Seren pede para Sen não se lamentar porque ainda vai se vingar por essa morte, mesmo que hoje seja o último dia que permitam que ela morra naquela mansão. Ser entra de repente e estranha ao ver os dois de mãos dadas, mas ignora e pergunta o que houve para a filha fugir. Sen finge que Seren está tonta e manda a mãe dela segurá-la bem. Semri fica desconfiada vendo Sen saindo do quarto de sua irmã. Aga vê sua cama toda desarrumada e pergunta a Nurten onde Senis está. Senis lava o rosto e relembra as palavras de Nedin prometendo que vai se vingar dela ainda. Então não pode mais se lamentar por um neto que já era e vai entrar em modo de guerra novamente. Senis se maquia para parecer melhor. Dama deduz que Seren ficou assustada e voltou para casa para ficar mais tranquila. Sivan quer saber se a irmã está bem, e Nedin responde que vai ficar. Sen sai de casa trocando olhares com Nedin. Aga pergunta se Nurten recebeu Seren e falou com ela, mas a empregada mente que não é menina foi direto para o quarto dela quando veio. Senis sai do banheiro fingindo que está com muita enxaqueca e dormiu tão mal que desarrumou a cama toda de tanto se mexer. Senis finge que não sabe de nada e questiona o que marido faz ali. Aga acha que ela só pode estar viajando na maionese para não ter percebido o que aconteceu. Senis dissimula e briga com Nurten por supostamente não ter lhe contado que Seren fugiu do hospital. Semri vê que Seren está com a pressão baixa e bota os pés dela para cima. Seren finge que estava muito mal naquele quarto de hospital e queria voltar para casa para viver o luto. Ser pede para ela se recuperar logo para irem ver onde ele foi enterrado. Nedin entra e pede para todas saírem, fingindo que é para Seren descansar. Nedin pega a bolsa de Seren e quer continuar a cena em que ela vai lhe mostrar algo que tem dentro dela. Aga se preocupa e quer subir para questionar Seren, pois não faz sentido ela ter saído do hospital por nenhum motivo e ainda de bata. Senis desconversa que ela deve estar atormentada de imaginar que o casamento com Nedin chegou ao fim. Ser chega com Semri, mas pede para a filha de retirar porque seu assunto é particular. Senis quer falar sobre o fim dessa história entre Seren e Nedin, agora que eles não têm mais filho algum para mantê-los juntos. Seren não encontra o que está procurando e jura que tinha notado dentro da bolsa, mas Nedin acha que é mais uma mentira para tentar enganá-lo. Seren quer pelo menos contar o que ia mostrar,
mas Nedim não quer nem saber e avisa que o caminho de Seren se encerra ali com ele. Nedim sai do quarto e Neriman entra, encontrando a neta procurando loucamente por algo. Neriman mostra que pegou a câmera da bolsa dela e quer que a neta lhe mostre o que tem gravado antes de fazer qualquer coisa. Seren pega seu celular para exibir as imagens. Semri fica pensativa no jardim. Nedim aparece na porta e os dois ficam se olhando. Neriman fica chocada vendo sem dizer que o casamento de Semri com ele é por causa de Nedim. Seren pede a câmera de volta, mas Neriman quer saber melhor o que a neta pretende fazer com isso. Seren tenta fazer a velha entender que não tem mais nenhuma arma a não ser aquela gravação, então vai mostrá-la para Nedim. Neriman, por sua vez, tenta fazê-la ver que Nedim vai correr para ficar com Semri, deixando Seren totalmente de lado e pior do que já está. Nedim se aproxima de Semri no jardim, enquanto Neriman explica que a qualquer momento o amor dos dois vai se concretizar e Seren vai sair perdendo se ajudar a acontecer mais rápido. Seren sabe que não tem mais serventia nem poder nenhum sem ser mãe de um Karasai. Neriman sabe que existe algum segredo que Semri tem conhecimento sobre Senis, então elas precisam ficar para tentar descobrir. Seren sabe que não vai dar tempo porque Nedim vai dar início ao divórcio assim que puder, então Neriman a manda usar o talento dela para impedir ou atrasar esse acontecimento. Semri diz que está preocupada por Nedim e quer saber como ele está com tudo o que houve. Nedim só diz que está bem. Semri conta que ela mesma não está, pois passou por muita coisa desde quando soube que Seren estava grávida e agora se sente culpada pelo bebê ter morrido, já que ajudou a deixar a irmã mais alterada e aparentemente foi isso que causou o aborto. Apesar disso, Semri pensa que sua dor não se compara à de um pai. Nedim finge que sua dor realmente é maior mesmo e pede para Semri não chorar em sua frente porque isso lhe deixa pior, então que ela chore para Sem. Semri entra para a mansão. Nedim recolhe do chão o lenço que ela jogou após secar as lágrimas. Neriman acredita que nenhum homem resiste à sedução feminina, por mais que ele já goste de outra mulher, então Seren pode se valer disso para continuar com Nedim e precisa fazer amor com ele o mais rápido possível. Seren sente nojo só de pensar na ideia. Mais tarde, Seren tira de uma gaveta algumas roupinhas de bebê que já havia comprado e sofre porque nunca poderá vestir seu filho com elas. Seren sabe que não seria mãe do ano, como a Zeynep da novela Mãe que passa na Record, mas faria tudo o que pudesse para amar seu filho como ele merecia. Seren promete que não vai mais chorar por essa morte por enquanto e reagirá com vingança, então só depois vai se dar o direito de sofrer. Neriman finge que se importa com a tristeza de Seher segurando sapatinhos de crochê e pede para ela pensar no futuro, pois Seren e Nedim podem muito bem fazer outro filho ainda. Seher acha isso uma falta de vergonha, pois esse casamento nunca devia ter acontecido, e agora que não tem mais filho, deve acabar de imediato. Neriman discorda, até porque Nedim não expressou essa vontade ainda, e quer saber o que tanto Seher andou conversando em segredo com Aga o dia inteiro. Seher responde com uma sugestão para Neriman já ir arrumando os panos de bunda para ir embora. Neriman liga para Seren e conta que Seher já está agindo para separá-la de Nedim, então ela tem que correr para transar com ele. Seren observa o marido pela janela no jardim e tenta reunir coragem para seduzi-lo. Sem dirige por Istambul, em direção a algum lugar. Seher aborda Nedim no jardim e avisa que será direta sobre uma coisa que não pode demorar para acontecer. Nedim já sabe o que é, então pega o celular e liga para o advogado para pedir que ele prepare o contrato de divórcio para amanhã mesmo. Seher fica aliviada por nem precisar falar. Sem chega na balada, onde costuma ir. Algumas mulheres percebem que o engomadinho chegou sozinho e falam mal da esposa dele, que parecia uma varapau dançando. Uma delas vai até Sem para puxar assunto e pergunta pela mulherzinha dele. Sem diz que faz o que quiser e não precisa dar satisfação, então convida Mona para beber com ele. Sivan guarda a embalagem do chocolate que Dama lhe deu como se fosse um tesouro. Sivan pega o celular e percebe que Dama já o desbloqueou no WhatsApp, então pensa em ligar para ela, mas seria muita falta de dignidade correr atrás dela agora. Dama praticamente reza para as forças do universo sussurrarem no ouvido de Sivan para ele ligar para ela agora, ordenando que o poder da atração ligue aquele celular com uma ligação dele. Dama recebe uma mensagem e acha que a mandinga funcionou, mesmo que seja só um pequeno texto de Sivan convidando-a para sair na orla como de costume amanhã. Sivan se decepciona consigo mesmo por sua dignidade valer uma barra de chocolate, ainda correndo o risco de receber um não como resposta. Dama responde apenas um ok, então ele fica mais aliviado. Seren escolhe uma camisola bem curtinha para vestir.
Semri chega com um chá que Nurten preparou. Seren pergunta se Semri se sente uma vidente depois de tudo que disse para ela naquele quarto uma vez. Semri relembra quando comeu o couro de Seren por maltratar Nedin e mandou ela temer o que a justiça divina poderia fazer contra o filho dela como vingança. Seren reconhece que a irmã foi certeira e a previsão dela foi acertadíssima, como se ela fosse a Márcia sensitiva. Semri tenta mudar de assunto, mas Seren diz que não é necessário a irmã se fazer de mocinha camponesa inocente porque é óbvio que ela está muito feliz com sua derrota. Semri vai chamar Nurten para cuidar dela, já que a irmã ficou afetada do nada. Seren diz que sabe de muitas coisas, incluindo o grande desejo de Semri que seu divórcio com Nedin aconteça logo, mas por um motivo bem diferente do que o de todo mundo naquela mansão. Semri se faz de sonsa e sai do quarto abalada. Seren jura a si mesma que esse divórcio não vai sair tão fácil e vai lutar para ficar naquela casa até não ter mais nenhuma alternativa. Semri vai para seu quarto e finge para si mesma que Seren está errada sobre ela querer esse divórcio. A mulher chama Sem para dançar, mas ele não tem vontade. Ela pergunta do que ele está com vontade então, insinuando alguma saliência, então Sem a pega pela mão e sai da balada. As amigas da Mona debocham do surto que a esposa de Sem vai ter quando descobrir. Sem entrega a chave de seu carro para a mulher dirigir por ele. Seren relembra quando garantiu para a avó que Nedin sequer olharia para ela, mesmo que estivesse toda pelada na cama e se oferecendo para ele, e também porque seria muito chato fazer isso logo depois de ter sido operada. Neriman sabe que não tem como ser hoje, mas pelo menos queria que Seren ganhasse tempo e se fizesse de vítima primeiro antes de tentar transar com Nedin, nem que fosse por pena. Seren sai do closet com a camisola e diz que está se sentindo bem por pelo menos poder usar as cortinhas que gostava, mas Nedin finge que nem está ouvindo e continua estudando. Seren tenta fazê-lo olhar para ela, perguntando se aparenta flacidez na barriga, mas a única resposta de Nedin é que amanhã eles vão assinar o divórcio e talvez amanhã mesmo Seren volte para Antáquia com a mãe. Seren acha melhor Nedin dizer pro advogado não vir amanhã, então pega seu celular e deixa Nedin só escutar Semri começando a dizer algo no vídeo. Nedin tenta pegar o celular para ver o que é, mas Seren taca o aparelho no móvel para quebrar porque quer deixá-lo com a curiosidade mais um pouco. Seer entra no quarto para levar Seren de volta para a casinha do lado, com a desculpa de cuidar dela se passar mal. Nedin surpreende dizendo que Seren vai ficar com ele, mas Seer pode ficar tranquila porque não será na mesma cama. Seer sai atonita com isso. Nedin quer saber logo o que é o vídeo. Seren brinca que só quis passar uma chamada antes da novela começar, mas adianta que é algo que foi gravado na viagem dos quatro e tem informação que Nedin deveria saber. Seren quer negociar mais tempo de casada com Nedin em troca desse pequeno segredo. Neriman procurar um lugar para esconder a câmera no quarto, enquanto Seren mente para Nedin que a avó guardou a cópia do vídeo num cofre que vai abrir quando ela mandar. Neriman esconde o objeto debaixo do colchão. Seren promete que não vai passar anos casada, mas precisa de mais tempo para ter um pouco de dignidade, pois mal perdeu o filho e já estão tentando jogá-la fora, como Seer tentou fazer agora, e acabaria como uma perdedora. Nedin quer alguma garantia de que há algo importante no vídeo, mas Seren pede para ele confiar porque nunca vai saber se não lhe der uma oportunidade. Seren oferece a mão para fechar esse acordo. A mulher dirige para Sem e avisa que não podem ir para sua casa porque mora com uma amiga. Sem manda ela só continuar direto que ele vai indicando o caminho. Semri relembra as palavras de Seren dizendo que ela tem outro interesse em seu divórcio. Seniz entra no quarto de repente e pergunta por Sem, pois ele não atende o celular. Semri não sabe dizer, mas Seniz acha mais certo dizer que ela nem se interessa em saber mesmo. Semri não recusa participar de uma ceninha de sogra, repreendendo a nora que não gosta. Seniz tem muito para reclamar mesmo, mas vai deixar para outra cena mais conveniente e pede para ela avisar quando Sem chegar. Semri tenta ligar, mas cai direto na caixa postal de Sem. Sem chega em casa bem na hora com a mulher que acaba de conhecer. Semri observa pela janela que Sem está descendo do lado do passageiro, então imagina que mais uma vez ele chegou bêbado e um amigo veio trazê-lo, agora tem que ir lá se humilhar para buscá-lo. A mulher não entende porque Sem a fez chegar na casa dele, onde todo mundo mora, em vez da suíte no hotel. Sem retruca que não obrigou a mulher a nada. Semri aparece e a mulher fica indignada por ter que passar vergonha na frente da esposa do safado,
então vai embora encabulada. Semri brinca que foi uma cena muito divertida de assistir, mas agora o maridinho tem que entrar para fingir. Sem gostaria que Semri o amasse tanto que quebrasse o pau com ele ali mesmo por chegar com outra mulher em casa, mas infelizmente não vai acontecer. Seniz desce e vê o filho chegando tonto com a ajuda de Semri, o que a deixa angustiada porque só ela sabe porque Sem voltou pra farra. Semri leva Sem para o quarto e o ajuda a se acomodar, então o deixa dormir na cama dessa vez para ser boazinha. Sem agarra Semri para dizer que em breve os quatro vão se divorciar, e sabe que o amor de certa dupla vai poder acontecer finalmente. Semri ameaça dormir em outro quarto e fazer Sem se explicar para os pais se não ficar quieto. Sem sabe que Semri tem vergonha de amar Nedim e não poder ficar com ele no fundo. Nedim admira o lenço de Semri. Seren fica só olhando, sem fazer ideia do motivo. No dia seguinte, Seren observa pela janela Nurten falando algo para Nedim. Nurten responde a Nedim que Neriman jamais saiu da mansão depois que voltou do hospital, então não foi a banco nenhum. Nedim pede para ela ter certeza disso. Nurten detalha que Neriman só andou no quarto dele com Seren e pra casinha esse tempo todo, e certamente não saiu de madrugada. Nedim revela que Neriman escondeu alguma coisa naquela propriedade então, e pergunta se Nurten já viu alguma câmera escondida. Nurten não entende nada. Sivan aparece para sair com Nedim, então o assunto se encerra. Nedim dissimula vendo Seren lá em cima. Neriman chega para saber se Seren conseguiu transar com Nedim essa noite. Aga e Seer enlouquecem ao telefone, pois sabem que Nedim pediu o divórcio ontem, mas hoje o advogado está dizendo que Nedim ligou de novo e pediu para cancelar o início do processo. Seniz acusa Seren de estar usando sua perda para manipular Nedim, agora que não pode mais usar o bebê em si. Seer promete que vai fazer Seren parar com isso se for o caso. Neriman elogia a neta por ter ganhado tempo, mas louva a si mesma porque Seren só conseguiu isso porque a impediu de mostrar o vídeo para Nedim antes da hora. Seren finge que seduziu Nedim mesmo e seu charme feminino foi suficiente para convencê-lo de desistir. Neriman implora para a neta planejar melhor tudo o que vai fazer, pois Seniz está sempre um passo à frente. Enquanto Seer sobe, Seren diz que é uma nova mulher e vai enfrentar todo mundo sem medo para se vingar pela morte de seu filho. Seer entra no quarto e enxota Neriman. Seer faz Seren escutá-la sobre finalizar esse casamento, pois ele já começou errado, mesmo que ela estivesse grávida e precisasse de um marido. Seer não quer saber por que Nedim cancelou o divórcio da noite pro dia, porque o que lhe interessa é que a própria Seren tome atitude e se divorcie. Seren finge que nem está ouvindo e só pede para a mãe não se meter num assunto que só cabe a ela e Nedim. Semri relembra Sem dizendo que ela tem medo e vergonha de amar Nedim. Seer persegue a filha para ela não sair. Semri sai do quarto e fica curiosa para saber o que é. Seer fica sem querer falar o motivo, então Seren finge que é só a mãe sendo chata porque quer se distrair fazendo compras e oferece levar Semri junto para ela ficar mais tranquila. Semri não quer ir, mas Seren a faz ir pegar as coisas para sair. Dama sai do quarto falando ao celular que vai fazer compras, então Seren se encamba com ela para as três saírem juntas, como as três espiãs demais. Aga se irrita pelo que Nedim fez. Seniz debocha de Seer achando que ia obrigar a filha a se divorciar, já que sequer conseguiu tirá-la do quarto ontem. Aga recebe uma ligação da secretária, enquanto Seniz recebe outra de Nedim. Nedim menciona que ficou de avisar quando começaria sua vingança, enquanto Aga fica indignado com o que Aifer está lhe contando. Nedim confirma que já começou e desliga. Aifer conta que Nedim entrou no escritório de Aga e o está esperando para uma reunião. Seniz escuta o marido falando isso e se desanima. Nedim observa o local e olha para a cadeira do tio, então relembra várias vezes em que Seniz o torturou recentemente enquanto ainda era deficiente. Nedim também relembra quando tentou acusar Seniz, mas deu tudo errado, então agora vai ter a oportunidade de fazer justiça. Aifer entra para dizer algo, mas Nedim deduz que Aga confirmou que virá. Sem aparece para comparecer à reunião que o primo convocou. Seniz acha um absurdo o que Nedim fez e quer que ele respeite Aga, pois ele não manda em nada de verdade, mesmo sendo o herdeiro. Seniz aponta que Aga e o irmão dele erraram muito em fazer Nedim se sentir o dono de tudo desde sempre, pois agora ele botou as asinhas de fora e vai causar problemas. Aga parte para o escritório. Dama comenta com Semri que a irmã dela devia estar mais enlutada, pois nem Seniz que a péssima ficaria tão tranquila. Seren pega uma lingerie e vai mostrar para as meninas de propósito, só para incomodar. Nurten chega na casinha chamando Seer, mas fingindo que está procurando Neriman. Nurten tenta abrir a porta do quarto que a velhota fica, mas está trancada.
Seher chega contando que Neriman saiu. Nurten finge que Neriman exigiu que ela limpasse seu quarto um dia desses e deixou cair um de seus brincos enquanto limpava, então precisa entrar para ver se está lá dentro. Seher estranha que Neriman tenha trancado, pois nunca faz isso, então pega uma chave reserva e dá para Nurten, comentando que nem tem nada de valor lá dentro para a sogra querer ocultar. Nurten só confirma que Neriman está mesmo com a tal câmera que Nedim comentou. Sem debocha que Nedim parece uma criancinha sentada na cadeira do pai no dia de visitá-lo no trabalho. Nedim se revolta com isso e fica cara a cara com ele. Aga chega na empresa. Nedim alega que nunca foi uma criança porque sequer teve essa oportunidade direito. Sem se cansa dessa balela de fazer drama pelos anos perdidos na cadeira de rodas, pois Nedim faz pirraça como se fosse criança mesmo. Nedim agarra sem pelo pescoço. Aga chega bem na hora e exige saber que briga é essa. Seren diz que vai comprar todas as variedades de camisolas e lingerie para dormir, assim vai poder agradar Nedim todas as noites com algo diferente. Dama pede para a palhaça se tocar um pouco das coisas que está falando. Seren justifica que não pode aproveitar seu homem desde o dia do casamento, então agora precisa descontar a falta. Dama pergunta a Semri se ela é mesmo irmã biológica de Seren, pois é impossível elas terem tido a mesma criação e mesmo assim serem tão opostas. Dama puxa Semri para tentar comprar alguma roupa mais exibida para ela, pois parece uma noviça que não quer cair no mundo e Sem não merece andar com uma mulher tão apagada. Semri acha que isso não tem nada a ver, mas Dama tenta explicar que a cunhada precisa criar arranco porque Seren dá um banho de vitalidade nela, escolhendo roupa para transar com o marido e possivelmente podendo engravidar de novo rapidinho, mas Semri parece parada no tempo. Semri se sente ofendida com isso, então Dama continua a humilhação dizendo que até Dona Neriman é mais estilosa que Semri com aqueles lenços chechelentos. Dama vai escolher algumas roupas para Semri renovar o guarda-roupa. Aga exige que os primos não briguem pelo resto de suas vidas, pois não criou nenhum deles para ser ambicioso, principalmente Nedim, com quem passou muito mais tempo do que com Sem por sentir culpa. Aga bate na mesa e exige que os dois cumpram as regras, pois mesmo sendo filhos do presidente eles não podem fazer o que querem. Nedim diz que não vai brigar mesmo, mas é porque essa reunião é para exigir seus direitos sobre empresa e tudo mais, incluindo o cargo que era de seu pai. Sem fica sem palavras com isso e se retira, então avisa Aifer que vai querer um escritório para trabalhar a partir de amanhã. Aifer vai fofocar isso para Senis, como sempre. Senis se agrada pelo filho finalmente ter acordado para a vida. Aga garante que Muntais estaria orgulhoso de Nedim se estivesse ali com eles, pois Nedim agiu como o pai agiria se estivesse na mesma situação. Aga comenta que sempre foi mais paciente que o irmão para certas coisas, mas ambos alcançaram o que queriam na vida. Nedim entende o recado e considera que já foi paciente demais, esperando tantos anos para ter o que merece, por isso é hora de ser mais como o pai. Aga pensa que tudo isso está sendo causado por Nedim se deixar ser influenciado. As meninas passam num restaurante depois das compras. Dama alfineta que Seren gastou bastante mesmo antes de ir embora. Seren entende o sentido desse ir embora, mas muda de assunto para perguntar se a irmã pretende usar a roupa que Dama comprou, pois não parece muito empolgada para agradar Sem entre quatro paredes. Semri fica sem jeito e desconversa. Seren se retira para retocar a maquiagem e tomar um ar. Dama sai alegando que vai fazer o mesmo, então deixa Semri sozinha. Dama encontra Seren no banheiro e revela que já faz tempo que sabe que ela transou com Sem, mas prefere ficar calada porque teria ajudado a safada a ficar com ele se tivesse contado quando descobriu, e isso seria péssimo porque Semri é muito melhor partido para Sem. Dama pede para Seren valorizar Nedim, pois no final das contas ele está sendo o melhor homem para os objetivos da ambiciosa e ela precisa aproveitar antes que a farra acabe no divórcio. Dama finaliza dizendo que Seren continua sendo uma quenga barata, apesar de estar vestida de seda, então volta para a mesa. Seren espera que essa tonta não pegue no seu pé, senão vai ter que tomar represálias contra ela também. Semri dá uma olhada na embalagem de uma das lingeries de Seren. Dama flagra e pede para ela não sentir inveja porque pegou outra igual para a cunhada usar. Semri quer que Dama fique com tudo que pegou, afinal foi ela que pagou mesmo, mas Dama interpreta como uma ofensa porque é bem mais magra que a cunhada. Seren pergunta por que Semri estava olhando suas coisas. Semri finge que se confundiu de sacola. Seren finge que acredita e afirma que tanto faz no fim das contas,
pois os maridos de ambas irão vê-las quase do mesmo jeito. Nurten fica sem saber onde vasculhar e imagina se Neriman conseguiu sair da mansão em alguma hora que ninguém percebeu. Seher entra para deixar roupas e vê que a governanta ainda não achou o que queria. Nurten finge que deve ter perdido em outro lugar mesmo e começa a arrumar a bagunça que fez. Seher ajuda e pede para ela ir arrumando um lençol. Nurten leva o colchão um pouco e finalmente encontra a bendita câmera, mas dissimula e continua arrumando para Seher não perceber.